Nós queremos celebrar um Jesus que na verdade não é um Jesus da mídia, não é um Jesus midiático, mas é um Jesus que o mundo precisa saber que porque ele sofreu, nós então fomos curados, nós então fomos libertos, nós então fomos salvos, porque Jesus venceu a morte. A pergunta para nós então, diante da Páscoa, que o mundo celebra e muitos de maneira equivocada, aliás, há um perigo em seguir um Jesus que nós não conhecemos. Só celebram a verdadeira Páscoa aqueles que conhecem Jesus de perto ou que têm intimidade com a sua palavra para entender quem verdadeiramente é Jesus. Portanto, seguir um Jesus que nós não conhecemos pode, equivocadamente, nos levar a caminhar com um Jesus que nunca existiu. Seguir um Jesus que nós não conhecemos pode nos levar, equivocadamente, a caminhar com um Jesus que nunca existiu. Então é Páscoa. E a pergunta é, de que trata tudo isso? Lá em Lucas 1:38, há um momento de uma história de uma mulher chamada Maria, onde essa mulher ela foi escolhida e agraciada pelo Senhor para dar à luz a Jesus, aquele que viria salvar a humanidade. Ainda que sem entender, ainda que com algumas dúvidas, porque ela estava noiva, ela não tinha tido relação sexual com o seu marido, aquela mulher, diante das suas questões, ela ao ouvir o anjo do Senhor, por conhecer a Jesus, ou melhor, por conhecer a palavra de Deus, na verdade naquele momento Jesus estava sendo anunciado para ela, mas ela tinha intimidade com a palavra de Deus, ela diz para o anjo, em Lucas 1, versículo 38, sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Muitos querem seguir Jesus, muitos celebram Jesus Cristo, muitos dizem crer em Jesus, mas num momento como esse, quando por conta de uma pandemia, de uma epidemia, o nosso financeiro se vê em risco, se vê abalado, é Jesus lá e o meu pirão primeiro. Porque nós queremos seguir Jesus, mas não de perto. Porque desde o momento em que Jesus foi anunciado para Maria, desde o momento em que Maria ouviu que ela seria a mãe de Jesus, aquele que era o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, ainda que ele veio para salvar a humanidade, a trajetória da sua vida, no seu relacionamento com a sua mãe, na visão de uma mãe, poderíamos dizer que foi só derrota. Em toda a trajetória de Maria com Jesus, quando ela olhava para ele como mãe e tentava lidar como mãe, Jesus dava-lhe uma resposta de alguém que estava cumprindo o propósito do Senhor na sua vida. E aquela mulher entendia com a frase que ela disse para aquele anjo, que deveria ser então cumprido na sua vida o que o Senhor tinha como propósito. Mas no seu coração, por vezes ela olhava e falava, mas como mãe não era assim que eu queria agir. Perceba de que trata tudo isso. Nós queremos Jesus. Mas quando aquilo que aos nossos olhos nos parece trazer segurança é abalado, nós queremos Jesus, mas Ele lá, e a nossa, ou aquilo que nós julgamos como trazer a nossa segurança, aqui, bem firme nas nossas mãos. Lutamos com o Senhor porque não queremos andar num solo onde nós não conhecemos. Muitos creem que caminhar com o Senhor pode ser uma caminhada onde você sempre vai saber por onde você está pisando. A grande verdade é que quando o Senhor diz para Abraão, sai da sua terra e vai, o Senhor não disse, eu já te mostrei, mas o Senhor disse, para a terra que eu irei te mostrar. Muitos querem caminhar com o Senhor, mas talvez na superfície das suas afirmações não mensuram como Maria que seja feita ou que se cumpra sobre a minha vida a sua vontade. Ou tudo aquilo que o Senhor tem como promessa ao meu respeito. Presta atenção, de que trata tudo isso? Jesus ressuscitou, isso é lindo, mas se você não caminha com Jesus, como o Jesus que veio para te trazer vida, e que a sua existência, ou que a maneira como ele viveu é um sinal para que caminhando com ele, é assim que nós devemos viver, tudo será razoável, ou melhor, tudo será raso, tudo será superficial,
Porque a hora que nós entendermos que não, agora é do meu jeito, agora é da maneira que eu entendo que deve ser caminhado, nós então vamos olhar para as adversidades e nós não vamos querer caminhar como o Senhor quer para nós. Veja você o momento onde nós estamos vivendo. Há pastores nesse momento que entendem que tem que voltar com os seus cultos nas suas igrejas. E eu não quero aqui fazer juízo de valor de quem está certo e de quem está errado. Mas eu quero entender que nós não estamos agarrados ao prédio. Nós não estamos agarrados ao estabelecimento. Porque a igreja do Senhor, ela continua operante a despeito de onde ela possa estar. Poderíamos não ter as redes sociais hoje, poderíamos não ter a tecnologia para nos comunicarmos e nos reaproximar através das redes sociais. Ainda assim, a igreja do Senhor continuaria operante. A igreja do Senhor continuaria ativa, como foi desde o início. Por quê? Porque nós não dependemos de estruturas para caminhar. Nós não dependemos dos dízimos e das ofertas para caminhar. Como colocamos aqui desde o primeiro momento de quando começamos as nossas transmissões online. Meus irmãos, continuem com as suas ofertas, continuem com os seus dízimos. Mas perceba, não porque nós queremos, mas porque isso é uma maneira de você entender que você tem colocado o seu coração diante do Senhor e você está desprendido de tudo aquilo que de repente a sociedade pode dizer que você deve se prender. Alguns estão presos com o financeiro de algo que pode acontecer, de um futuro que pode acontecer. Os matemáticos vão dizer é certo, mas não chegou. E de repente tudo que Jesus está dizendo para nós é fiquem onde vocês estão. Se recolham onde vocês estão. Muitos dizem crer em Mateus 6, lá no Sermão da Montanha, ou conhecido como Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer, entra para o teu quarto e ora, em secreto. E nesse contexto, é o contexto onde Jesus está dizendo, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não adianta você trabalhar demais. Não adianta você se preocupar com o dia de amanhã. Não adianta você se preocupar com o que você vai ter como dinheiro para sustentar a sua vida no dia de amanhã. Porque ele está dizendo, olha, não são vocês que garantem o futuro de vocês. E apesar do suor de vocês, sou eu quem tenho trazido para vocês a oportunidade de sustentar por meio das suas próprias mãos as vidas de vocês. Mas ele está dizendo, vivo hoje. Deixe que o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Mas nós deixamos de entrar no nosso quarto e orar para continuar nos preocupando. Tem gente que está sem dormir nesse tempo. Tem gente que tem acordado pela madrugada, mas não para orar ao Senhor, para agradecer a Ele pela sua ressurreição, mas para orar ao Senhor. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas para continuadamente orar ao Senhor, para que o Senhor arrume de uma provisão que Ele disse que já está garantida. Perceba, há uma diferença enorme entre orarmos ao Senhor para que Ele traga a nós o sustento, e não está errado isso. Porque os discípulos do Senhor se preocuparam depois de horas de pregação, Senhor, o que nós vamos dar de comer a essas pessoas? E eles oraram aos céus, o próprio Jesus, para que poucos alimentos, ali 5 pães e 2 peixes, o Senhor pudesse trazer a provisão, e o Senhor trouxe. Mas perceba, há uma grande diferença entre você adorar ao Senhor para que Ele te livre de algo, e você orar ao Senhor, glorificando a Ele por aquilo que Ele é na sua vida. Eu tenho compartilhado, eu tenho dito a frase de Tim Keller, quando ele vai dizer que nós não percebemos que Jesus é tudo que nós precisamos, quando nós, ou até que a gente perceba, ou quando nós percebemos que Jesus é tudo que nós temos. Talvez você não tenha entendido, esse tempo não foi um tempo no acaso, na agenda de Deus. Nós cremos que Deus tem o controle sobre todas as coisas, nós cremos que Deus é soberano. Deixa eu te dizer uma coisa, esse tempo não foi um sem querer na agenda de Deus, onde Deus foi surpreendido. Deixa eu te dizer para você, esse tempo tem literalmente a ver com o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu não sei como é que você vai entender isso, mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor está tratando o nosso coração. Temos feito com alguns irmãos da igreja um plano sobre não andarmos ansiosos por qualquer coisa. E nessa semana, uma das devocionais do plano falava exatamente isso. Quem escreveu o devocional, eu tive paz no meu coração quando eu percebi que a única coisa que eu não tinha tentado era não tentar. Tem gente que dorme e acorda com a mente girando sobre o que vai fazer com o futuro que ainda não aconteceu. Tem gente que está desesperadamente, já com toque, se é que podemos dizer, por conta de uma contaminação que, por mais que seja real, ainda não chegou na sua casa.
Veja, eu não estou dizendo que ela tem que chegar, nós não queremos que ela chegue. Temos orado para que ela não chegue. Temos clamado aos nossos irmãos e tenho dito para você, seja prudente. Cuide daquilo que você, como alguém responsável, como ser humano responsável, pode cuidar. Mas perceba, quando Maria disse, apesar das suas questões, Maria, ela era virgem. Se hoje uma família cristã ou um casal cristão, de repente vai chocar aqueles que estão à sua volta, porque a noiva, ainda que não teve o ato sexual, ela está grávida, imagina naquela época. O que a fala, o conceito da sociedade iria dizer sobre aquela família? Perceba, Jesus já vem para chocar, desde a sua família e toda a sua existência, o universo. Ele já vem para trazer resistência ao mesmo tempo que ele vem trazer salvação. Porque na agenda de Deus, aquilo que ele trabalha a partir de Jesus Cristo não tem a ver com a nossa ótica. E o nosso papel, assim como Maria, Lucas 1:38, é dizer, aconteça comigo tudo o que o Senhor diz ao meu respeito. A pergunta para nós, o tema para nós essa noite, no desenvolvimento da nossa fé, quando celebramos a Páscoa é, de que trata tudo isso? De que trata tudo isso? Deixa eu te provocar, diante das circunstâncias, diante dos seus medos, dos seus temores, quando você parou, ou quando foi a última vez que você parou sobre, mas o que o Senhor tem dito ao meu respeito? Deixa eu te falar, a Bíblia não fala sobre nós, ela fala sobre Jesus, mas uma vez que ela fala sobre Jesus, ela manda um recado para mim, para você. E diante das circunstâncias que temos vivido, quando foi a última vez que você pensou, Senhor, o que o Senhor tem dito ao meu respeito? Senhor, é esse o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Senhor, são com essas coisas que o Senhor quer que eu me preocupe? Senhor, é dessa maneira que o Senhor quer que eu enfrente essa tempestade que o mundo tem enfrentado? Porque desde o momento em que foi anunciado Jesus no ventre de Maria, até os últimos dias de Jesus na terra, Maria sofreu. Eu não estou dizendo que ela não teve alegria, mas perceba, ela sofreu. Qual pai e qual mãe que não fica feliz em saber que vão ter um filho? Quantos pais hoje nesse momento estão nos assistindo e têm lutado, têm orado ao Senhor para que seu ventre seja aberto e não têm tido essa oportunidade de ver o milagre? Quantos pais não são felizes por saber da notícia que quando ficaram grávidos estão vindo gêmeos? Deus te abençoe, Léo. E de repente o pacote é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Porque de repente nos falta uma pergunta. Diante da afirmação de Maria, quando ela diz que aconteça comigo. Talvez eu não sei se você tem mensurado quando você ora o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu não sei se você tem entendido qual é de fato a vontade do Senhor para a sua vida. Pois bem, vamos avançar. Você tem curtido a Páscoa, você tem celebrado a Páscoa. Nesse final de semana eu recebi inúmeras mensagens, posts que eu vi na internet, cartazes, imagens sobre a Páscoa. Como eu disse, os corações estão sensíveis, mas a pergunta é de que trata tudo isso? E mais à frente, Lucas 2, versículo 48, naquele contexto judaico, Jesus estava com 12 para 13 anos. E naquele momento da vida de Jesus, era o momento onde que ele já era considerado como um adulto. Um adolescente, aos seus 13 anos de idade, ele já era inserido no templo para conversar de igual por igual com os mestres da lei. Um adolescente, a palavra de Deus vai dizer, ou melhor, os estudiosos vão levantar essas informações, os teólogos, que nessa idade ele já entendia a Bíblia de tal ponto que ele poderia conversar de igual para igual com os mestres da lei. Paulo vai falar de um momento onde ele compara a salvação de Jesus sobre a lei, sobre a graça de Jesus em relação à lei sobre nossas vidas, como o aio, como o tutor. O tutor era aquele que caminhava ou que encaminhava uma criança até a sua adolescência, quando ele estava pronta no conhecimento da palavra, da lei, para ela poder caminhar sozinha. E nesse tempo, então, a criança ela era apresentada ao adolescente como um homem praticamente à sociedade, aos judeus, à cultura judaico-cristã. Naquela época ainda não era conhecido como judaico-cristã. E aí o que acontece? Maria e José levam Jesus para celebrar a Páscoa. A Páscoa é muito antes da Páscoa que nós entendemos
por ser Jesus Cristo. A festa da Páscoa já era comemorada. Ela ganhou um novo sentido quando numa quinta-feira à noite Jesus celebra então com os seus 12 ali amigos, apóstolos, aquele momento onde a representatividade do pão e vinho falava do seu corpo que seria rasgado, que seria transpassado, o seu sangue seria derramado em favor de nós, em favor de mim e de você. Então Maria e José levam Jesus para celebrar a Páscoa. Eles passam aquela temporada celebrando a Páscoa. E eles estão ali curtindo o seu filho. Veja, um pai e uma mãe que estão felizes com o crescimento do seu filho. Um pai e uma mãe que, assim como eu e você que tem o seu filho, olham para aquela sua criança e dizem, é nosso. Ele está crescendo, ele está sendo apresentado para a sociedade, é nosso. Os estudiosos vão dizer que a viagem que eles faziam para Jerusalém para comemorar a Páscoa era uma viagem que não era só da família quando nós pegamos estrada para viajar no nosso carro. Eu tive a oportunidade de viajar com os meus avós, vínhamos aqui para perto na região dos lagos para fazer um final de semana com a família, com 3, 4, 5 carros fazendo uma carreata. Era uma verdadeira carreata que eles faziam, carreata não, jumento arriata, sei lá. Eles andavam em comboio, todo mundo junto. E naquele tempo as crianças, elas andavam junto com as suas mães. E eles iam na frente daquele comboio. E os homens iam atrás, guardando, ali na retaguarda, cuidando. E aí então eles comemoram a Páscoa. E perceba, eles vão embora. E quando eles vão embora, e aí, por que eu falei sobre como que era a disposição? Porque Jesus estava na transição desse que era uma criança para agora um adolescente considerado como homem. Então talvez Maria e José, na hora de ir embora, com todo aquele povo que estava indo embora, eles ainda estavam se acostumando com essa transição. De repente, na ida para comemorar a Páscoa, Jesus foi na frente com Maria. E na hora de ir embora, ficou dito pelo não dito, agora vai atrás com os homens. Você já é um homem, vai atrás com o seu pai. Isso não está no texto, a gente está pensando, raciocinando acima do texto. Mas o fato é que depois, e a Bíblia, eu falava com a Vanessa ontem, ela nos dá sinais e não é à toa. O texto vai dizer que depois de 3 dias, Maria e José percebem que Jesus não estava com eles. Mais uma vez, de que trata tudo isso? Celebramos a Páscoa, celebramos a vida em Jesus Cristo. Mas há um perigo em caminhar com Jesus que nós não conhecemos. Por ser o resultado disso, seguirmos adiante com o Jesus que nunca existiu. De que trata tudo isso? É Páscoa. Jesus ressuscitou. Mas será que nós temos dito para o Senhor, aconteça comigo aquilo que o Senhor tem como propósito para a minha vida, ao ponto de conhecermos de tal maneira que, a despeito do que possamos perder nessa terra, ainda assim andaremos firmes e constantes, como Paulo vai dizer à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 15. Então José e Maria percebem que Jesus não está com eles, e não é à toa, depois de 3 dias, ali já há um sinal. E eles ficam desesperados. Maria começa a rodar ali no meio daquele povo que está voltando para sua terra, encontra José e está contigo? Não, não está comigo, achei que estava contigo. E às vezes a gente, a Vanessa conta de uma história de parentes nossos próximos que aqui na praia de Rio das Ostras uma vez perderam um dos seus filhos. E o desespero que foi de rodar a praia naquele verão lotado, não sei se era carnaval, procurando uma criança, e chama a guarda, e chama pessoas, e cerca de um lado, cerca de outro. Eu não vivi essa experiência, por um único instante dentro de uma loja, aí nós perdemos o Bernardo, Joaquim, não lembro porque se escondeu debaixo de uma arara de roupas, já foi um quentão no coração, você imagina José e Maria. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Eles esqueceram Jesus, ou eles deixaram de caminhar com Jesus? De que trata tudo isso? Em que ponto da história a sua vida está nesse momento que Jesus de repente você não percebeu que não está contigo? Em que ponto da celebração da Páscoa, nesse dia 12 de abril, às 8h11, você de repente ainda não percebeu de que Jesus não está mais com você? Embora você celebre a Páscoa, embora você diga crer em Jesus, mas você não percebeu que você já deixou Jesus muito tempo para trás. Deixa eu repetir para você. Você caminhar com um Jesus que você não conhece pode te levar equivocadamente a seguir numa distância com um Jesus que nunca existiu. Assim estão José e Maria.
curtindo a sua caminhada, de volta para a sua terra com Jesus, e Jesus não estava com eles. Porque eles, aspas, esqueceram Jesus no templo. Ou esqueceram Jesus nas suas próprias vidas. Uma vez que Paulo vai dizer que eu e você somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, e não mais a estrutura, o lugar. Onde está Jesus na caminhada da sua vida hoje? Quando você hoje está com seu coração mais sensível, de que trata tudo isso? Como está o seu conhecimento com a palavra de Deus, o seu relacionamento com a intimidade com esse Jesus que veio para padecer? Jesus vai dizer em Marcos 10 claramente para os seus discípulos: vem, vocês não entenderam, eu vim para sofrer, para que vocês pudessem ser aliviados. Não das perdas dessa terra, mas da morte verdadeira, que é a morte eterna. Por isso cantamos, ele deu morte à nossa morte. E na sua morte, ao ressuscitar, nós podemos viver a sua vida. Quando ele morreu, nós morremos com ele, mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E talvez, assim como José e Maria, você de repente se atente: espera aí, cadê Jesus na minha vida? E comece a procurar Jesus. E aí José e Maria, lá em Lucas 2, 48 e 49, eles encontram Jesus. Jesus está disponível para você hoje. Ou talvez você já tenha encontrado Jesus, mas não tenha entendido por que você não tem desfrutado dessa paz que excede todo entendimento no seu coração. O texto vai dizer, Lucas 2, 48 e 49, quando José e Maria o encontraram, ou quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Então Maria lhe disse, sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Qual mãe não puxaria a orelha do seu filho? Qual mãe não se acharia no direito de olhar para o seu filho com 12 para 13 anos de idade e dizer: não é desse jeito que você deveria agir com a gente? Quantos de nós, muitas vezes, ao olhar para a nossa vida, esse presente que nós recebemos e que Deus nos deu para cuidar, para sermos mordomos, para administrarmos e cuidarmos para o louvor da sua glória, quantos de nós, como vimos semana passada, e não há erro nisso, olhamos para Deus e dizemos: não, mas essa é minha vida, não era desse jeito que eu queria viver. Não há erro nisso, mas qual é o perigo disso? Abraçarmos isso como verdade e começarmos a caminhar com Jesus que nunca existiu. E começarmos a caminhar com o Senhor que não é na verdade o Senhor que tem propósitos para as nossas vidas. E começarmos a então deliberar direcionamentos e propósitos para nós que falam de nós mesmos e não de Jesus. Que falam de nós mesmos e não do reino do Senhor. Perceba, Maria começou dizendo: cumpra em mim os seus propósitos. Mas agora ela chega para Jesus e diz: eu não estou entendendo, você não agiu como eu queria. Ela diz ainda: seu pai e eu estávamos aflitos. Talvez você esteja dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aflito. E assim como aqueles que estavam no barco com Jesus, como nós vimos há 2 semanas, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não nos ama? Jesus, eu tenho te procurado, é o que José e Maria disse. Mas Jesus respondeu para sua mãe: por que me procuram? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essa é a pergunta de Jesus para você essa noite. De que trata tudo isso? Por que você me procura? Você sabe onde eu estou. Eu não estou no dinheiro. Eu não estou na saúde. Eu não estou na sua casa confortável. Eu não estou em tudo aquilo que você tenta etiquetar e colocar o meu nome. Não, eu não estou. Eu não estou no controle da sua própria vida que você tenta ter. Eu não estou nas suas preocupações com amanhã que podem, mas não aconteceram ainda. Eu não estou com a sua falta de sono que insistentemente você tem perdido para orar, para que eu te livre. Eu estou no lugar onde eu sempre estive, glorificando ao Pai, no lugar onde você deveria estar comigo. Jesus está dizendo para Maria: mulher, você ainda não entendeu. Eu estou obedecendo o propósito do meu Pai, que assim como você disse lá atrás, Ele tem cumprido na minha e na sua vida. De que trata tudo isso? Jesus ressuscitou, mas com qual Jesus que nós temos caminhado? Com qual Jesus ressurreto você tem caminhado na sua vida? De que maneira você tem conhecido Jesus? E para onde esse Jesus que você tem conhecido tem te levado? Para aquilo que o teu nariz tem apontado? Para aquilo que você gostaria que fosse a sua vida? Ou para o lugar onde Jesus sempre esteve, que te leva para glorificar ao Senhor a despeito de onde você está e de qual momento que você tem vivido? De dor, de alegria, de muito ganho ou de perda?
Perceba de que trata tudo isso. Jesus vai seguir o seu ministério. Mais à frente, ele começa a caminhar com os seus discípulos, os seus apóstolos mais de perto, eles percebem que Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Marcos vai escrever com as palavras de Pedro, ele é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que de fato veio nos salvar e trazer redenção para as nossas vidas. Eles caminham por cerca de 3 anos e meio com aquele que era o próprio Deus encarnado, com aquele que agora não era mais as coisas, não eram mais os bens, não eram mais os familiares, mas eles caminham com aqueles que eles poderiam olhar, e assim como Pedro disse, não, nós não queremos sair da tua presença, porque em nenhum outro lugar nós encontraremos palavras de vida como só o Senhor pode trazer para nós. Mas então chega um momento onde Jesus é preso, Jesus sofre, Jesus ele é levado à cruz e Jesus morre. E ao morrer, os seus apóstolos ficam desesperados. Ao morrer, as pessoas que tiveram uma intimidade, uma experiência próxima de Jesus, como Maria Madalena, como a própria Maria, mãe de Jesus, elas ficam sem saber para onde ir. E o texto diz que o dia seguinte, a palavra de Deus diz que o dia seguinte à sua morte, foi um grande deserto. Talvez o que nós temos vivido nesse tempo, onde pessoas têm procurado Jesus em tudo quanto é outro lugar, mas não no lugar onde ele sempre esteve, é um grande deserto, é um grande sábado. Um sábado que não tem sentido no significado temporal, mas com o momento que nós estamos vivendo como um todo. Onde nós não temos encontrado Jesus, porque nós temos tentado encontrar Jesus nos lugares onde nós queremos que ele esteja. Nos lugares onde nós imaginamos que ele poderia estar, ou que nós julgamos que ele deveria estar. Mas então no domingo de manhã, umas mulheres vão ao túmulo de Jesus, conformadas com a sua perda, conformadas por não saber mais onde estava Jesus, então vão ali no corpo de Jesus apenas levar ingredientes, ou levar utensílios para tratar do corpo de Jesus. Como de repente uma ponta de esperança que elas pudessem se agarrar no moribundo, num defunto. E como nós dizemos aqui no momento da ministração, o texto que está lá no lugar onde vai ser visitado, no túmulo de Jesus, está escrito, ele não está aqui. Mas lá em João 20:13, que vai falar especificamente de Maria Madalena, que teve uma experiência única com Jesus. Quando ela chega no túmulo, ela fica desesperada porque ela não vê o corpo de Jesus. Não bastasse Jesus ter morrido, tudo aquilo que de repente pudesse lhe trazer uma lembrança de esperança, o corpo de Jesus, ela chega naquele túmulo e ela não encontra. E o anjo então, versículo 13, pergunta à mulher, mulher, por que você está chorando? A pergunta do Senhor para você nessa noite é pelo que você tem chorado? Quais são os motivos da sua lágrima? Quais são os motivos do teu choro? Ele disse para aquela mulher, ou melhor, aquela mulher respondeu para aquele anjo, levaram o meu Senhor, e eu não sei onde colocá-lo. Perceba, a gente começou com uma proposta de uma pergunta, de que trata tudo isso? Do que se fala na Páscoa? Ou do que no nosso coração nós entendemos ser a Páscoa? Quem é esse Jesus? O quanto nós conhecemos? Como que nós temos caminhado? E com esse Jesus que nós temos conhecido, para onde nós temos ido? Porque mesmo sem entender, a Maria disse, cumpra em mim, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para a minha vida. E a despeito de tudo que foi acontecendo, a despeito da maneira como Jesus foi se relacionando com a sua mãe, e mesmo assim ela não entendia, ela se lembrava, cumpra-se em mim os seus propósitos na minha vida. Então nos foi feita uma pergunta para essa noite, qual foi a última vez que você se questionou ao próprio Senhor nas suas orações sobre quais são os propósitos dele para a sua vida? E não aquilo que você quer que aconteça. Quando foi a última vez que você acordou numa madrugada desesperado, não para orar, para que o Senhor não te deixe faltar o dinheiro de amanhã, mas para agradecer a Ele por causa de Jesus Cristo, porque Ele veio, e porque Ele veio, Ele trouxe sentido e propósito para as nossas vidas. Então José e Maria perdem Jesus e procuram Jesus em um monte de lugar, e depois de 3 dias, e não é à toa, Jesus ressuscitou ao 3º dia, eles encontram Jesus, e Jesus vai dizer, mas eu estive aqui. Em outras palavras, eu não estava onde vocês estavam procurando. Porque Jesus está dizendo, eu não estou no amanhã.
Agora vem Maria Madalena e se desespera porque aquilo que lhe dava uma única ponta de esperança sumiu diante dos seus olhos. E o Senhor pergunta para ela, o anjo pergunta para ela, por que choras? A grande verdade é que o Senhor tem nos perguntado diariamente qual é o motivo das suas lágrimas. Veja, não é feio orarmos por aquilo que nos traz dor. Não é feio chorarmos pelos nossos medos. Feio é continuarmos chorando por isso e não por aquilo que Jesus fez por nós ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou. O que fundamenta a sua fé, a nossa fé, não é crer em Jesus somente, mas é crer na sua ressurreição. Porque Jesus tem um monte aí que a história tem contado. Mas crer naquele que é o Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é isso que nos traz esperança de glória para nós. O texto de João vai dizer que quando Maria sai do túmulo, ali desolada, ali totalmente desesperançosa, consolada pelas suas amigas, ela encontra algo que aos seus olhos parece um jardineiro. E ele, quando começa a conversar com ela começa a ouvir as suas palavras e ela acredita, você sabe onde ele está, o corpo de Jesus. Quando nós começamos a caminhar com o Jesus que nós não conhecemos, nós corremos o risco de ir para um lugar com um Jesus que nunca existiu. Ela não percebeu o que estava diante dos seus olhos e Maria, desesperada, começa aos seus olhos a sacudir aquele jardineiro. Onde está o corpo? Onde está o corpo de Jesus? Me conte, me conte, me conte. E ele simplesmente diz, Maria. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Pedro, lá no barco, quando ele estava desesperado em uma das tempestades, eles ali, amedrontados pela tempestade, eles veem como um fantasma ali no meio das águas, andando sobre as águas. Mas quando eles ouvem a voz do Senhor, eles reconhecem Jesus. Ali agora na ressurreição de Jesus, Maria representa o nosso choro, porque nós choramos por coisas que não têm valor, ainda que acreditamos, nós choramos por coisas que têm preço, e que nós consideramos como Deus nas nossas vidas, e quando morrem nós ficamos desolados. Então Maria vê uma ponta de esperança quando encontra alguém que pode dizer, é por ali o caminho. E ela está desesperada porque ela está caminhando com o Jesus que ela não mais conhecia, e então está sendo direcionada para um lugar de um Jesus que nunca existiu. Mas quando aquele homem lhe chama pelo nome, e eu entendo o texto dessa forma, aquela mulher que está cabisbaixa, ela levanta a sua cabeça, e ela olha nos olhos e percebe aquele homem lhe olhando nos olhos, e ela diz, Mestre, é o Senhor Jesus. Perceba, todas as manhãs o Senhor tem te olhado nos olhos e dito o teu nome. Ele tem lhe chamado pelo nome, e a despeito dos seus medos, a despeito do sábado que você tem vivido, a despeito das respostas que não têm chegado, a despeito do deserto que nós temos vivido, o domingo chegou, glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive e Ele está diante de nós, chamando-nos pelo nome, aleluia. Jesus tem te chamado pelo nome. Não caminhe atrás de um Jesus que nunca existiu, não, querido, querida. Caminhe com Jesus que vive e reina. Ele vive, Ele ressuscitou. É domingo. Mas não fique com um final de semana só de Páscoa. Viva isso de segunda a sábado, viva isso de domingo a domingo. Ele vive, Ele ressuscitou. E independente do que as pessoas digam a respeito do dia de amanhã, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus, porque Ele vive. É porque Ele vive. Não porque os noticiários dizem, não porque o teu comércio diz, não porque o teu emprego diz se foi embora ou não, não porque a tua doença está acontecendo ou não, mas é porque Ele vive. Então eu e você podemos crer, aleluia, no amanhã. Jesus ressuscitou e eu quero cantar exatamente essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele... Não há temor, não há temor. Temor não há. Mas eu bem sei
está. Presta atenção nessa história, ó. Deus enviou seu Filho amado para morrer Por você, cara. em meu lugar. Na cruz morreu por meu pecado. Aleluia. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Diga isso ao Senhor com todo o seu ser. Porque Ele Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Presta atenção, ainda que tudo dê errado, ó. E quando enfim chegar a hora em que a morte Paulo vai dizer que isso é lucro para nós. enfrenta. Aleluia. sempre então terei vitória. Olha o que você vai ver. Verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Eu queria orar de joelhos com você nessa hora. Se você está no seu trabalho, eu não sei se você está vendo ao vivo, se você está assistindo, em que tempo do futuro você está assistindo, que Deus te abençoe. Se você pode, se não vai te atrapalhar no seu local de trabalho, se coloque de joelho agora. A palavra de Deus, o Senhor promete a Salomão de que quando nós, como povo dele, nos humilhássemos, quando nós nos reconhecêssemos que estávamos no caminho errado, então quando nós dobrássemos o nosso joelho, invocarmos a sua face, então ele viria, nos tiraria do caminho errado, nos sararia a nossa vida. E eu creio nisso, eu creio que isso faz todo sentido e eu quero te convidar agora a dobrar o seu joelho, se você pode na sua casa, se você pode no seu local de trabalho, se você está com o seu cônjuge, independente dele confessar Jesus ou não, e ele pode, está só vocês dois, então ninguém está vendo vocês, né? O povo não gosta quando está na igreja. Convide o seu cônjuge para lhe dar a mão agora, para orar ao Senhor junto com você. Se você está com os seus filhos, com a sua família, faça isso agora. Se você não está com alguém próximo a você, durante a oração, coloque esses nomes diante do Senhor agora. Eu quero orar com você. Vamos lá? Pode também? Tá triste. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai. Deus, obrigado porque
nesse tempo onde o mundo comemora a Páscoa, e muitos ainda confusos sobre qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, ainda que falem do Senhor, ainda que falem de Jesus Cristo. Quando podemos, muitas são as encenações que nós fazemos. Mas Deus, obrigado, porque de acordo com os teus propósitos e nesse tempo, tudo que nós temos não são encenações, tudo que nós temos não são grandes espetáculos, tudo que nós temos somos nós, o Senhor. Na verdade, tudo que nós temos é o próprio Jesus, que nos lembra de que a sua morte trouxe vida para nós. Amém. Deus, então nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos, a despeito de tudo que nós nesse tempo não temos vivido, ainda assim, termos na nossa vida a presença real de Jesus Cristo conosco. Obrigado, Deus, pela morte de Jesus. Obrigado pela ressurreição de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu plano redentor. Obrigado pelo teu amor comprovado em Cristo Jesus. E a tua palavra vai nos dizer de que nada pode ser contra nós, porque diante dessas coisas tão lindas que o Senhor nos fez, não poupando o seu próprio Filho, nós seremos inabaláveis. Pai, obrigado, porque apesar de todo o balanço que possamos sentir, em Cristo Jesus, nada pode nos separar do teu amor. A morte não pode nos separar do teu amor. A falta do dinheiro não pode nos separar do teu amor. A falta da saúde não pode nos separar do teu amor. O isolamento social não pode nos separar do teu amor. Porque em Cristo Jesus nós fomos religados, nós fomos reaproximados. E que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém. Pai, encha os corações nessa hora. Eu não conheço os corações, mas aqueles que estão ouvindo, que a tua paz, a tua palavra nos garante que se te buscarmos, Deus, que se formos gratos ao Senhor, se invocarmos o teu nome, se nos alegrarmos no Senhor e alegrarmos de verdade no Senhor, apesar das circunstâncias, então a tua paz, que nós não conseguimos explicar, ela reinaria em nossos corações. Nos ajude a entender, Deus, que nós não podemos somente lhe apontar as nossas dificuldades, mas assim como a tua palavra nos diz, que nós devemos jogar nos teus peitos, nós devemos lançar a nossa ansiedade no Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nos ajude a descansar em tudo que nós temos, uma vez de que é tudo que nós precisamos, a saber, Ele vive. Podemos crer no amanhã. Amém. Jesus venceu a morte. Amém. Ele ressuscitou. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Pai.